A nova Season Overlord chegou no World of Tanks console e tá simplesmente absurda. A nova temporada tá trazendo uma temática totalmente da Segunda Guerra Mundial, inspirado na invasão da Normandia. Temos diversas novidades chegando para o jogo, incluindo 2 grandíssimos novos eventos da temporada, um novo mapa de 1.200 metros por 1.200 metros que estará chegando para o jogo, e também vamos ter a nova linha de pesados americanos MVY. Além de tudo, vamos ter os regimentos que estarão substituindo o atual modelo de clãs no World of Tanks console. Fique nesse conteúdo até o final que vocês terão um guia completo e detalhado sobre a nova Season Overlord do WoD console. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console. E dando início aqui aos conteúdos, eu queria de maneira inicial comentar para vocês o roteiro aqui desse vídeo, porque temos muitas informações, muitas novidades que eu irei passar para vocês, e eu subdividi ao todo em 5 tópicos, para comentar sobre cada tema e cada adição de maneira calma e explicada. No primeiro tópico eu vou comentar sobre o tema da temporada e sobre as atualizações gerais que teremos aqui no jogo. No segundo tópico eu vou comentar sobre os eventos aqui da Season. No terceiro tópico eu vou comentar sobre o novo mapa e as adições de linhas que vamos ter ao longo da temporada. No quarto tópico eu vou comentar sobre os regimentos e toda a mudança que vão ter aqui no sistema de clãs do jogo, e aí no nosso quinto e maior tópico eu vou comentar sobre todo o passe de batalha e sobre os novos tanques aqui da Season. Eu coletei várias fotos, imagens, vídeos e todas as informações para passar aqui para vocês nesse vídeo, e deu muito trabalho, porque além de pegar informações no Discord e insights aqui oficiais do jogo, eu também tive que assistir a quase 1h30 das lives que acontecem em inglês aqui no jogo. Então é por toda essa minha dedicação e por todo esse meu empenho que eu peço demais para vocês deixarem um like aqui nesse conteúdo, se inscreverem no canal caso você ainda não seja inscrito, e principalmente compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, grupos de clãs e pessoas que jogam o jogo, para que eles também vejam todas as informações aqui que estão chegando aqui no WoD console. E agora, bora para o nosso primeiro tópico aqui do conteúdo. Bom pessoal, nesse primeiro tópico eu vou comentar para vocês sobre o tema da temporada e também sobre as atualizações gerais que estão chegando aqui pra gente na Season. E para começar, o tema da temporada é um tema da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre o dia D, que foi a invasão da Normandia, que mobilizou cerca de 146 mil soldados em junho de 1944. Foi um dos maiores eventos da Segunda Guerra Mundial e também foi a maior invasão anfíbia da história de todas as guerras do mundo. Esse evento vai ser totalmente retratado aqui nessa temporada e é algo que os jogadores gostaram muito, visto que muitos players reclamavam anteriormente que as colaborações aqui do jogo, as temporadas ou os temas estavam muito infantis. Eu quero até relembrar vocês que nesse ano a gente já teve colaboração com as Tartarugas Ninjas, ano passado tivemos alguns temas também que acabam fugindo muito do tema central da guerra, então um ponto muito positivo para o game, e é um tipo de conteúdo que dá muita margem para ser explorado. A Season Overlord ela vai ter um tempo de duração de 8 semanas, começando nessa terça-feira, dia 3 de junho, indo até o dia 28 de julho, que é uma segunda-feira. E por ser uma Season que vai ser muito fidedigna à invasão da Normandia no dia D, ela vai ser uma temporada com muito foco nos tanques britânicos, americanos e franceses também, visto que além desses conteúdos, a Season também vai contemplar o dia da independência americana, que acontece no dia 4 de julho, e também vai contemplar o dia da Bastilha, que é um feriado nacional francês, que acontece no dia 14 de julho. Portanto, a gente pode esperar uma temporada muito focada na nação britânica, francesa e americana também, contemplando novos tanques, ofertas, descontos, novas linhas também que vamos ter, que eu vou comentar para vocês no nosso terceiro tópico. E além desse cronograma aqui da temporada, vamos ter uma melhoria muito interessante aqui no jogo, que é uma melhoria audiovisual. A Wargame já comentou que vai fazer uma melhoria gráfica e também no áudio aqui do jogo. Isso é muito bom porque eles também já divulgaram um vídeo na alteração aqui no sistema de som do jogo e cara, tá muito legal, estarei deixando aqui para vocês agora uma mudança muito significativa aqui na parte do Amohak. Eu gostei demais, ficou de fato uma explosão muito legal, e além disso, o jogo também comunicou que vão ser novas animações para destruições de esteira, destruições por incêndio e também destruições por colisão. Eu gostei demais dessas adições, porque as atuais animações aqui do jogo de qualquer coisa eu acho que é muito genérica, e com essa mudança
acaba que vai dar uma imersão muito maior aqui, principalmente no Amon Hack, que é um dos pontos assim mais épicos aqui que a gente tem quando destrói algum tanque. E além de tudo isso, a Wargame também comentou que eles vão fazer uma atualização aqui nos filtros de oficina. Basicamente, agora a gente vai ter um filtro específico para a garagem do World War II e um filtro específico para a garagem aqui dos seus tanques no Cold War. Visto que antigamente, quando você colocava um filtro, ficava para os dois modos. Aí acabava que dava uma confusão para você achar tanque, você tinha que abrir a tela de filtro, voltar. Então, esse ponto tá muito legal. E além de tudo isso, também tivemos a divulgação oficial dos novos baús de guerra aqui do World of Tanks console. Pra quem não sabe, a partir da Season Vipers a gente teve uma grande alteração aqui na parte dos baús aqui no jogo, mudou praticamente tudo, e agora de temporada para temporada eles estão fazendo uma alteração aqui no design desses baús, mas basicamente está se mantendo as porcentagens aqui de você tirar tanque, recompensas, ouro, prata, XP livre e outros benefícios também, mas a cada season eles estão melhorando demais a quantia desses baús que eles estão entregando pra gente totalmente de graça. Eu quero até lembrar vocês que nessa última Season Warlords a gente teve uma operação bônus aqui nessa última semana aqui da temporada, que dava simplesmente 4 baús aqui pra gente conseguir apenas 100k XP aqui durante a semana. Fora isso, também tivemos uma super promoção que eu até cobri aqui no canal na postagem, de 10 baús por apenas R$18. Era um pacote muito bom, visto que cada baú de forma unitária custa R$7,50. Era um desconto de 75%. Eu, inclusive, comprei nas minhas duas contas. Estarei até deixando pra vocês o vídeo aqui da abertura enquanto eu comento sobre os baús. E o ponto mais interessante é que o desenvolvedor do Wargame comentou lá na Season Vipers que para cada semana do jogo eles estarão dando 2 baús aqui de graça, ou seja, nessa temporada Overlord vamos ter 8 semanas de duração, de modo que, contando pelo dobro, vamos ter simplesmente 16 baús de maneira gratuita ao decorrer das semanas. Fora que no passe de temporada a gente tem acesso a 4 baús de forma gratuita, ou seja, vamos abrir 20 baús no mínimo nessa Season Overlord. Esse número com certeza será maior, porque além desses 20 de maneira fixada, a gente vai ter também os eventos aqui da temporada que vão dar baús. A gente pode ter operações aqui surpresas, esses feriados aqui que eu citei pra vocês do dia da independência, o dia da Bastilha, então a gente vai abrir bastante baú e eu tô bem ansioso pra ver a listagem dos tanques que tá sempre mudando de acordo com cada temporada. E agora, com esse nosso primeiro tópico aqui das atualizações gerais da temporada cobertos, vamos lá pro nosso segundo tópico, comentar sobre os eventos aqui da Season Overlord. E agora, pessoal, comentando sobre os temas e os eventos aqui da temporada, e diferentemente de outras seasons que temos um evento por temporada, nessa Season Overlord nós vamos ter 2 eventos que estão muito grandiosos. O primeiro deles é o evento Praia da Espada, que vamos ter logo nessa primeira semana da temporada, já na terça-feira, dia 3, e vai durar ao todo uma semana. O evento basicamente é para você pegar os seus tanques britânicos de nível 6 e 7 para proteger a praia e a cidade próxima. Esse evento ao todo vão ter 10 jogadores por time e vocês vão jogar contra a máquina, que estará representada por tanques das forças alemãs. Então a gente já teve até divulgação de Tigers 1 pelo mapa, a gente vai ter também a presença de bunkers, aviões, bombardeios e vai ser um evento basicamente que você vai lutar contra os bots aqui do jogo, mas que assim como no Interfest que a gente tinha o duelo final contra a Rainha do Gelo, nesse evento aqui a gente vai ter também um duelo final contra um King Tiger totalmente estilizado e personalizado aqui nas forças alemãs, que aí basicamente quando a gente conclui as missões aqui do evento, essas partidas, iremos ganhar várias recompensas, que a game até já divulgou algumas, dentre elas teremos comandantes 3Ds aqui, então esse comandante 3D que eu estarei até deixando para vocês já irá vir com 3 skills e 130% no bônus do treinamento da tripulação. Iremos ganhar também emblemas, camuflagens especiais para o evento, insígnias, medalhas e principalmente, existe muita possibilidade de vir também prata, dias de premium, baús da Season Overlord, que sempre é nesses eventos temporários a Wargame lança, então vai ser um modo muito legal e muito fácil de ser concluído, visto que você vai jogar com mais 9 jogadores para destruir os bots aqui do jogo. E além desse evento, vamos ter também o evento Bandeiras de Valor na temporada. Então galera, pela própria divulgação aqui deles, a gente já imagina que esse aqui vai ser o grande evento da temporada, semelhante ao que foi o evento Valhalla aqui da Season Warlords. Tivemos também o grande evento da Season Frostbite, que foi o Interfest. A gente ainda não tem a divulgação oficial aqui de como vai funcionar esse evento, de quando ele vai durar, mas a gente pode esperar novos tanques, operação para ganhar veículos de graça, outros prêmios também, como os baús, tempo premium, prata. Eu tô com muita expectativa porque esse evento também, ele tem o mesmo nome de um evento que já teve aqui no jogo lá em 2020, que foi o World of Tanks
valor. Cara, esse evento, pra quem não tava na época de 2020, foi um dos principais eventos aqui da história do jogo. Foi numa época que nem tinha temporada. E eles simplesmente mandaram 4 tanques que eram excelentes ali, gratuitos. Objet 244, que era o nível 6. Eles mandaram também a SU 130PM totalmente graça, que era uma TD Tier 8. Eles mandaram também o KPZ 50T, que naquela época ele era muito meta, um médio alemão de nível 9. E também eles mandaram o T95E6 no nível 10, totalmente de graça. Apenas por você concluir algumas missões e jogando o jogo ali nesse mesmo período aqui do ano, entre junho a julho, isso já fazem 5 anos, então a gente tá com muita expectativa para que seja desse mesmo nível. E nessa mesma época ali em 2020, eles também lançaram uma operação pra gente conseguir pegar o Valor de graça, que é um pesado britânico de nível 10, totalmente meta e muito absurdo de bom. Então vamos torcer para que esses 2 eventos da temporada acompanhem esse mesmo nível, que seja muito legal. Fiquem de olho aqui no meu canal que eu vou fazer uma cobertura completa tanto desse evento Praia de Espada, quanto também do evento Bandeira de Valor assim que ele for lançado. E agora com esse segundo tópico totalmente coberto, vamos lá para o nosso terceiro tema, que é justamente do novo mapa e da nova linha que está chegando para o jogo. E agora, pessoal, nesse terceiro tópico, lembrando que são 5 ao todo, a gente vai falar sobre o novo mapa e a nova linha que está chegando para o jogo. E começando pelo mapa, é simplesmente um mapa inspirado na Normandia aqui do dia D. Galera, a gente já tem um mapa que reflete a Normandia aqui no jogo, que ele se chama Overlord, ele já está existente aqui no jogo, mas esse mapa aqui agora, ele vai ser totalmente remodelado e aumentado. Ele vai ter cerca de 1.2 km ou 1.200 metros por 1.200 metros, é um mapa muito grande e que ele vai estar presente no jogo apenas em batalhas de nível 9 para cima, comportando também batalhas de tier 10 e todas as eras aqui do Cold War, tanto a primeira quanto a segunda e quanto a terceira também. É um mapa que nessa primeira semana aqui da temporada ele vai vir com maior incidência, então vocês vão cair bastante nele, e ele também vai integrar o evento aqui do dia D, que foi o que eu comentei para vocês, o evento Praia de Espada. O nome desse mapa será Normandia 1944 e diferentemente de Overlord, que as partidas acontecem de dia, esse mapa irá acontecer de noite com uma temática totalmente voltada para a Segunda Guerra. Eu curti demais pelas imagens e pelos vídeos, e além desse novo mapa, nessa temporada também vamos ter uma nova linha de pesados americanos, que é a linha do MVY, uma linha que é muito boa de pesados americanos do World War II, que estará chegando para o jogo. O conceito deles é muito próprio e muito diferente, eles têm uma torre que é muito bem blindada, embora seja um tanque bem feio. Estarei até deixando para vocês algumas imagens dos tanques de acesso à linha, mas que lembra bastante o conceito do Concept 1B, que é o pesado americano de nível 9 no jogo, que tem uma torre que é praticamente impenetrável. Eles têm também uma boa mobilidade e também um canhão que é muito bom. O canhão deles, inclusive, lembra bastante os pesados americanos da linha do E5, mas que o fator determinante dessa linha, com certeza vai ser a blindagem do Rudal, que é muito boa, então eu tenho certeza que esses tanques estarão no meta do jogo, e a Wargame ela não divulgou em qual data ela vai lançar essa linhagem aqui, mas que pelo meu palpite, eles irão lançar ali por volta do dia 1 de julho, que é justamente para coincidir com o calendário do dia 4 de julho da independência americana, visto que essa linhagem não vai vir no primeiro dia da temporada, ali no dia 3. Então, essa iniciativa de colocar uma linha para cada temporada está muito bacana, e essa linha americana de pesados eu tô com muita expectativa para fazer e também para trazer uma cobertura completa aqui no canal. E agora, com esse terceiro tópico aqui 100% completo, vamos pular para o nosso quarto tópico, falar sobre os regimentos que estarão substituindo os clãs aqui no World of Tanks. E agora, galera, nosso quarto tópico comentando sobre os regimentos. E, pessoal, é uma das principais mudanças da história do World of Tanks console. Simplesmente, os clãs irão acabar para serem substituídos pelos regimentos. E essa mudança, pessoal, tá englobando diversos fatores que eu vou citar aqui para vocês. Mas a justificativa principal dessa mudança é que, pela Wargame, o sistema de clãs era pouquíssimo convidativo. Visto que para você gerenciar, participar e até mesmo sair de um clã, você precisa fazer tudo diretamente fora do jogo, sem ter uma opção ali dentro do jogo. E agora, além de ter essa integração, os regimentos estão vindo com uma série de novidades, recompensas e muitos benefícios. Vocês já estão até vendo nessa imagem que nós temos uma aba específica para os regimentos agora, na oficina. E é muito legal porque a gente está com todos os dados aqui. À direita tem a lista de players, ao centro tem as missões que eu vou passar para vocês que irão dar moedas regimentais para coletarmos e ganharmos recompensas, e à esquerda os números gerais do regimento, seja em taxa de vitória, em quantias de batalha, em outros números também que são bem importantes. Como vocês estão vendo de maneira aproximada, durante todos os dias aqui do jogo teremos missões específicas para os regimentos, e essas missões são muito tranquilas, como consta aqui no exemplo, de você ganhar uma partida, fazer o login, dar 10 kills ou assistências,
usar o consumível por 10 partidas e também completar todas as missões diárias. Notem que à direita tem a quantia exata das moedas regimentais que cada missão irá te recompensar. Isso é muito bom porque essas missões são individuais, todo o seu clã pode fazer, todos os players podem coletar essas moedas regimentais através dos logins e também da conclusão dessas missões. E o melhor de tudo é que você vai poder usar essas moedas regimentais para adquirir tanques, cosméticos, camuflagens e outros benefícios numa loja totalmente específica e exclusiva para o regimento. Neste exemplo aqui vemos uma tela oficial de como vai funcionar essas lojas aqui dos regimentos, e esse trecho eu coletei diretamente da live oficial da Wargame, então deixando os créditos aqui para eles. Então a gente já nota que tem um tanque americano por 30 mil moedas regimentais e também temos camuflagens específicas e novas para os regimentos, coloridas e bem diferentes daquelas camuflagens atuais que temos no jogo. Isso é muito legal porque eles estão ampliando a experiência de clãs aqui no jogo, visto que antigamente você não tinha benefício nenhum dentro do jogo por estar vinculado ou não a algum clã. E agora com essa entrada você vai conseguir, além de ter toda a diversão de jogar com seus amigos, concluir missões. Vamos ter também novas funções aqui que estarei até deixando na tela aqui para vocês, como o quartel-general aqui do regimento, onde basicamente vai ser uma tela que você vai conseguir ver todos os seus players aqui do regimento. Vão ter todas as estatísticas aqui, seja por taxa de vitória, dano médio, o KDR e também outras funções aqui que você vai conseguir ranquear e elencar os players. Além disso, terá uma aba também exclusiva para você gerenciar o seu regimento. Você vai poder até criar um regimento dentro do jogo, não sendo mais necessário você entrar pelo site para você criar, admitir ou convidar players. Agora terá a função inclusive de você pesquisar jogadores e também pesquisar regimentos ativos para você solicitar o convite para participar diretamente pela aba dos regimentos aqui no jogo. E é importante dizer também que todos os clãs ativos do World of Tanks console nessa terça-feira automaticamente irão virar um regimento. Então você não vai ter a necessidade de trocar ou de pagar alguma taxa de ouro. Vai ser um processo 100% automatizado. E o valor para você criar um regimento do zero é o mesmo valor que era para você criar um clã aqui no World of Tanks antes dessa atualização, de 850 de ouro. Além de todas essas funções, conforme você for concluindo as suas missões e os seus players do regimento forem concluindo também as tarefas diárias, o regimento ele vai subir de nível. Vocês estão vendo até aqui nesse exemplo que nesse regimento ele está no nível 16. E conforme você vai elevando o nível do seu regimento com a participação de todos os players do seu clã, todos vão tendo acesso a vantagens. E essas vantagens, como o Wargame bem citou, pode ser descontos, bônus e muito mais. Então é bem importante você ter um regimento bem legal e bem participativo, porque assim todos vão jogando, completando as missões e aí todo mundo vai obter descontos, bônus e muitas outras vantagens. Nós também teremos uma tela que irá ranquear os melhores regimentos, seja por taxa de vitória, por nível do regimento ou também por outros índices. Então a gente vai sempre ter como comparar e observar quais são os melhores regimentos do Watch Console. E outro fator muito interessante é que para cada batalha de pelotão que você fizer com algum colega do seu regimento, os dois irão ganhar moedas regimentais em bônus. Então isso é muito legal e é importante dizer também que essas moedas regimentais, elas são individuais. Então por mais que você complete as missões para o seu clã e que também termine as tasks, cada player terá a sua quantia de moeda regimental. Até porque se fosse uma moeda regimental para o clã inteiro não daria certo, porque aí um player poderia gastar tudo na loja regimental e não deixar moeda regimental para nenhum outro player do comando. Essas moedas regimentais não poderão ser adquiridas por ouro ou por prata, vai ser especificamente concluindo as missões do regimento e jogando também em pelotão. E outro ponto muito interessante é que a cada temporada essas moedas regimentais irão resetar. Então, galera, sempre lembre de gastar os itens da loja regimental antes de virar a temporada, porque elas serão zeradas para cada season. E comentando um pouquinho sobre a loja regimental que estará ativo nessa temporada, além dos cosméticos e camuflagens, como eu citei para vocês, teremos um tanque que será o médio americano de nível 5, AR-MT. Ele é um tanque que tem um design muito feio, mas eu queria até tranquilizar vocês que o conceito dele vai ser bem diferente e muito bom. Ele vai ser um tanque com muita depressão, com uma excelente mobilidade e com um canhão do M4 Sherman numa versão autoloader. Ele vai ser um médio de suporte com certeza muito bom e o melhor de tudo é que ele vai custar apenas 30 mil moedas regimentais e todo mundo vai poder conseguir pegar ele. E por mais que nessa temporada a recompensa do tanque seja o nível 5, eles também comentaram que vão adicionar mais tanques durante a season nessas lojas regimentais e também irão fazer
progressivas atualizações a cada temporada nos regimentos. Uma das promessas que estará chegando pro jogo, não nessa temporada, mas muito em breve, são as batalhas regimentais que eles já anunciaram. Galera, isso aqui é uma parada muito interessante porque a gente vai ter basicamente clã wars de regimentos. A gente vai poder se reunir com nossos amigos e duelar contra outros clãs, outros regimentos. E aí, obviamente, vão ter recompensas no meio, moedas regimentais. Então, uma ideia muito foda. Eu curti demais todas essas adições porque pra mim eles estão elevando o nível de clãs assim a um sistema que nunca foi antes atingido, com recompensas, missões, duelos. Cara, isso aqui é muito foda. Eu já pedi isso aqui faz um bom tempo no jogo e agora eles realmente estão colocando e tá vindo com tudo. Vai valer demais a pena você se integrar em um regimento, ou você pode até mesmo criar o seu para você estar apto a receber todas essas recompensas e também ganhar as moedas regimentais. E agora, pessoal, com esse tema aqui dos regimentos 100% coberto, vamos lá para o nosso quinto tópico para falar sobre o passe de batalha e sobre os novos tanques gratuitos aqui do passe de temporada. E agora, pessoal, chegando no nosso quinto e maior tópico, comentando sobre o passe de batalha e sobre os novos tanques aqui da Season. E, pessoal, o passe de batalha tá mais uma vez completo e muito forte. Para vocês terem uma noção, com os 100 níveis completos aqui do passe, iremos ganhar 4.400.000 de prata, 2.100 de ouro, 11 dias de Premium, 6 impulsos de vezes 2 e 6 impulsos de vezes 4 no XP de comandante, 14 impulsos de 1.25 de prata, 9 vouchers de camuflagem, 71 consumíveis, 1 voucher de equipamento, 4 novos baús Overlord, cosméticos, uma camuflagem exclusiva da Season, 4 vagas de oficina, 1 comandante 2D, uma medalha de conclusão da temporada e também 4 novos tanques de uma maneira 100% gratuita. Começando aqui pelo level 25, temos a Matilda Black Prince, um médio britânico de nível 5 que se destaca aqui no jogo, principalmente pela blindagem e pelo DPM que tem. No level 75 temos a T15A, uma TD que tem muita blindagem e o mesmo canhão que o Black Prince no nível 7. E aí, no level 100, temos o T-32A Proto, um pesado americano de nível 8, que é simplesmente um T-32 autoloader aqui com 3 tiros e um canhão muito forte. E aí, no level 100, como recompensa gratuita, temos o novo T-55AM-2B, um médio soviético moderno da segunda era do jogo, que vai ser um excelente farmador de prata, e não só isso, um tanque muito blindado e com muito dano por minuto. Além disso, teremos uma skin exclusiva para o tanque, completando o level 120 do passe. E estarei deixando os detalhes aqui dele aqui agora na tela, porque, galera, notem que aqui, primeiro na blindagem do tanque, ele tem pontos em roxo claro aqui à direita, que indicam blindagens esforçadas aqui no jogo. Então, o primeiro ponto, que vai ser muito difícil penetrar ele. O segundo ponto é que vocês estão vendo que ele tem a TGM como terceira munição aqui na sua arma, fazendo incríveis 1k de dano. Além disso, ele tem um canhão muito bom em duas armas aqui, a PDS, a primeira munição com 389 de perfuração e a segunda com 500, causando 440 de dano com um reload base de 7,5 segundos. Com todos os equipamentos e tripulação, o tanque ele vai carregar em 5 segundos, vai ter uma ótima recarga e, além disso, o tanque ainda conta com uma ótima precisão, com excelente tempo de mira. O único ruim mesmo fica por conta da sua depressão de apenas 5 graus. Porém, com toda a combinação de mobilidade, dano por minuto e blindagem do tanque, ele vai ser uma excelente opção, visto que ele é um tanque gratuito do level 100. E não só isso, o tanque ele ainda conta com incríveis 60% de bônus de prata. Ou seja, ele vai ser um excelente money maker para sua oficina. Você vai conseguir jogar com ele e farmar cerca de 300, 400k de prata por partida. Esse T-55 com certeza vai ser uma excelente adição nessa temporada, mas eu queria ressaltar o Ultimate Season Pass dessa nova Season Overlord. Galera, simplesmente teremos o primeiro britânico com 2 canhões do jogo. O novo FV-225, um pesado britânico de nível 10, com simplesmente 2 canhões. E ele tá prometendo demais, porque essa mecânica é muito absurda e os números deles, como vocês estão vendo, é mais excelente ainda. A gente começa principalmente destacando a perfuração aqui do tanque, que é excelente, a penetração básica é de 272 e na bala hit é de 330, ele tem 350 de dano, ele tem 2.400 de DPM em cada canhão,
se você combina dá mais que 4.800, fora que o tanque também conta com um excelente tempo de mira de apenas 1.8, uma precisão que é simplesmente de um médio alemão aqui de 0,30, o tanque ainda conta com 8 graus de depressão, 45 km por hora de velocidade máxima, ou seja, é um pesado muito móvel que além da sua velocidade também conta com uma excelente blindagem aqui de torre, que a gente pode observar pontos em vinho aqui, mas que o chassi dele aparentemente vai ser bem fraco, assim como é o FV215B, que tem um pouco mais ou menos o mesmo conceito. O grande poder do FV225 vai ser, sem dúvidas, o seu tiro duplo aqui, que vai ser muito forte, visto que para cada canhão ele tem 110mm e 350 de dano padrão, ou seja, você vai combinar os dois tiros e causar cerca de 700 de dano aqui para cada rodada. Isso aqui é muito forte, visto que, além de tudo, o tanque ainda conta com uma excelente velocidade de projétil de 1440 metros por segundo na munição APDS. Isso aqui é uma velocidade de projétil de tanque médio, galera. Fora que o tanque ainda conta com uma excelente mobilidade de 45 km por hora de velocidade máxima e 1.400 cavalos de potência, ou seja, o tanque ele vai chegar nessa velocidade de uma maneira muito fácil. E além de tudo isso, como se não bastasse, o tanque ainda vai ter um excelente cooldown com uma boa blindagem de torre. O tanque tá sem dúvidas muito meta, muito absurdo, e ele vai chegar no jogo custando 6.000 de ouro no passe Ultimate. E além de você liberar o FV225, você também nesse passe vai conseguir pegar a skin dele exclusiva logo quando você fizer a compra, uma skin muito bonita, e também o Comandante 3D, que já vem liberado com 3 skills, e também 130% no bônus do treinamento da tripulação. Fora isso também ele vai ter uma voz específica e exclusiva. The time has come to deal the enemy a terrific blow. E além de tudo isso, o Season Pass Ultimate também vem acompanhado com 25 níveis da temporada de bônus, então de modo que quando você comprar o Season Pass por 6.000 de ouro, você vai receber todos esses benefícios e já vai largar no nível 25, ganhando também de maneira automática a Matilda Black Prince, que é a tanque de recompensa do level 25. Esse FV225 vai ser com certeza muito roubado e como vocês bem sabem, aqui no canal eu sempre tenho como tradição comprar o Season Pass Ultimate e trazer um vídeo logo no primeiro dia da temporada, se vale a pena comprar o tanque ou não. Então eu já quero reafirmar esse compromisso com vocês, que na quarta-feira vai ter um vídeo aqui no canal sobre o FV225, testando ele na prática, jogando gameplay e com os meus comentários se vale a pena comprar o Season Pass Ultimate por 6.000 de ouro. E depois de todas essas novidades aqui da temporada, eu quero saber de vocês aqui nos comentários, se vocês curtiram o vídeo, qual parte vocês gostaram mais dessas atualizações. Eu particularmente gostei de tudo que tá lançando nessa season aqui, sejam os eventos, seja a nova linha aqui do MVY, seja também os regimentos, que cara, isso aqui vai mudar demais o jogo, acho que vai engajar demais a comunidade a participar e fazer novos regimentos, e também os tanques aqui da temporada que estão muito bons. Eu estou com muita expectativa para essa temporada e eu ressalto a importância de você ficar atento aqui ao canal nos próximos vídeos, porque eu vou fazer uma cobertura completa de tudo que o Wargame for lançando. Eu queria agradecer demais por você ter assistido esse conteúdo até o final, e fique aqui no canal para próximos vídeos aqui nessa temporada. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!